Perfeito. Vamos começar então a reunião do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal, o GPESC, da PUC. Hoje é dia 27 de outubro, é a nossa penúltima reunião esse semestre, e eu queria então agradecer a presença de todas e todos, né? Temos gente aí, agora chegou o João Veloso, lá professor da Universidade de Ottawa. Temos também a Thaisa, que está fazendo o seu doutorado sanduíche em Barcelona, e todas as demais mestrandas em ciências criminais na PUC, também a Yara, que é pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem participado também das reuniões do GPESC, a Tatiane, que está fazendo especialização em ciências penais, a Bárbara, que entrou agora, que deve fazer a seleção para o mestrado em ciências criminais, a Yasmin, que é a nossa bolsista de iniciação científica, mais a Natália, a Lara, a Magda, a Ana Carolina, são mestrandas e doutorandas em ciências criminais, e também a Jádia, que entrou agora, que é a nossa bolsista de pós-doutorado, atualmente vinculada também ao grupo, né? Então já temos aí bastante gente. Eu agradeço então a presença de todas e todos. E nós vamos ter nessa reunião de hoje, então, a participação do Eduardo Gutierrez Cornélios, que é o nosso convidado, né? Eu conheço o Eduardo já há bastante tempo, participei da banca de mestrado dele na USP há alguns anos atrás, vou falar sobre isso em seguida, e ele está já há algum tempo fazendo o seu doutorado em Toronto, no Canadá, em criminologia. Ele foi assistir uma palestra minha numa aula aberta que eu dei há 2 meses na PUC e já estava no Brasil há algum tempo, né, onde ele voltou para fazer a sua pesquisa de doutorado. Então, nós nos encontramos, conversamos e eu já tinha proposto para ele essa possibilidade, então, de uma participação dele numa reunião do grupo, porque nós temos aí um contato muito importante com o Canadá, especialmente com o João, que está aqui presente, que é professor lá em Ottawa. Quando nós fomos, eu e a Fernanda, para lá em 2012, o João era doutorando em criminologia, tinha feito, né, a sua formação aqui no Brasil em antropologia e jornalismo também, e depois foi para o Canadá, fez lá o doutorado, então, com o professor Daniel dos Santos, na Universidade de Ottawa, e desde então nós temos tido bastante diálogo, né, e uma relação bastante permanente, né, de intercâmbio e diálogo com o João e com alguns outros pesquisadores que trabalham com ele lá em Ottawa. A Fernanda fez o doutorado de sanduíche dela lá, eu fiz esse estágio de pós-doutorado, e depois a Laura Hipólito foi para lá fazer o doutorado de sanduíche também com o João. E atualmente a Luísa Dutra, que ainda não chegou na reunião, ela está se organizando, já está com tudo aprovado, para ir também para Ottawa realizar o seu doutorado de sanduíche, né? E a Luísa também tem contato com o Eduardo, eu sei que ela está também em contato com ele, né? Enfim, né? Então, nós tivemos essa ideia de convidar o Eduardo, que está muito inserido lá no campo da criminologia, nas redes de pesquisa que atuam nessa área de formação, que, como eu sempre digo, não existe no Brasil, a formação em criminologia, né? Então, o Eduardo foi para um lugar onde a criminologia existe enquanto área de pesquisa, né? E o Eduardo, ele é, então, doutorando em sociologia, pelo que diz aqui, né, Eduardo, na Universidade de Toronto, e mestre em sociologia pela USP, onde ele foi orientado pelo Marcos Alvarez, e fez um trabalho que depois acabou sendo vencedor do 22º concurso de monografias do IBCCRIM e melhor dissertação de mestrado do PPG em Sociologia da USP no ano de 2017. Depois ele até pode falar um pouquinho sobre esse trabalho. E ele é mestre também em Socio Legal Studies pela York University e bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS, né? Então, o Eduardo tem uma trajetória como pesquisador que é um pouco parecida com a minha, de ter feito uma formação em Direito e depois ter enveredado já no mestrado para a Sociologia, e sempre nessa fronteira também com a criminologia, né? Então eu convidei ele para nos expor um pouco essa discussão aí do campo da criminologia, dos estudos criminológicos ou sociocriminológicos,
no contexto canadense, para que as integrantes e os integrantes do grupo tenham uma noção, né, de como é que as coisas funcionam, qual é a agenda de pesquisa, como é que se dá essa institucionalização acadêmica nesse campo, né? E vamos ouvir então, Eduardo. Queria te agradecer, Eduardo, pela tua disponibilidade. Foi uma satisfação te encontrar aqui no Brasil e poder contar então com essa tua colaboração para o nosso grupo. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos e todas. E muito obrigado pelo convite. E eu posso compartilhar minha tela? Eu fiz uns slides para nós. Claro, já vou te colocar aqui então como co-host, e Uhum. aí tu já pode. Pronto. Vamos ver aqui. Boa. Pá, pá, pá. Conseguem ver o Estamos meu. vendo, só não está em tela cheia. E agora? Ainda não. Ué, para mim tá. Deixa eu ver uma Vamos ver, coisa. tenta mudar de slide. Vamos ver uma coisa. Não? Tá mudando, só que não está em tela Só que. cheia. Ah, sim. Ué, porque para mim tá, mas. Estranho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Será que você não compartilhou só só o programa, ali o Ah, aplicativo, foi a isso. janela, e aí Isso. não compartilha tudo? É bom ter uma pessoa que entende de tecnologia numa hora dessas, né? Boa, deixa eu Agora tá parar tudo de. estranho aqui, agora Tá, é. eu vou compartilhar a tela inteira, isso. Boa. E aí, agora vai dar, né? Ah, e eu tenho duas telas. Deixa eu ver se essa é a certa. Essa aqui é a certa. Aliás, eu estou com três telas abertas no momento. Agora foi? Agora Não. tá um texto. Ah, tá, mas agora vai dar. Peraí. Eu vou puxar essa. Eu tô com três telas abertas. Vamos ver uma coisa. Agora tá na apresentação, mas não tá em tela cheia. Ah, é porque quando vai para a tela cheia, vou fazer o seguinte: eu vou desconectar esse monitor. E aí. ah, Agora a tua câmera sumiu. Pois é, isso não deveria ter acontecido. Uma coisa. Ué, Voltou. voltou a câmera? Aham. E agora sim, né? O PowerPoint. Vamos ver. Não tá por enquanto, não tá compartilhando. Vamos ver uma coisa aqui. Compartilhar. E aí vai ser essa tela aqui. Agora Agora foi, tá, né? agora foi, agora foi. Ah, boa. Muito obrigado. Obrigado, Yara, pelo. Bom, gente, eu vou começar, enfim, né, o que o Rodrigo tinha proposto. Aliás, eu vou ligar um cronômetro aqui para eu não falar muito, porque senão eu me empolgo. Vou botar aqui uns 30 minutinhos no máximo. E, bom, o título que o Rodrigo tinha me proposto, né, para essa apresentação é O Campo dos Estudos Criminológicos no Canadá, Institucionalização e Agenda de Pesquisa. O que eu pensei em fazer foi o seguinte, pois agora eu não consigo passar para o próximo slide. Deu. Primeiro, o que a gente vai falar hoje, né? Eu queria fazer um aviso preliminar, que é o seguinte, o que eu vou apresentar aqui não é uma pesquisa sobre, né, sobre a institucionalização e sobre, enfim, sobre a criminologia no Canadá, porque essa não é a minha área de pesquisa. Mas como eu estou lá já há 6 anos, né, lendo, conversando, indo nas conferências, publicando, tenho um acúmulo não muito grande, mas pelo menos, né, razoável, para falar um pouco sobre as minhas impressões, né? Algumas das coisas que eu vou falar aqui eu dei uma pesquisada antes, li alguns papers para, né, para subsidiar um pouco o que eu vou falar, mas muito do que eu estou falando aqui é fruto da minha socialização e não de uma pesquisa específica, né? Então, só esse aviso preliminar. E um outro aviso preliminar, que é o seguinte: o Rodrigo tinha falado, né, falar da criminologia, mas, né, como ele mesmo falou, é difícil dissociar ela da sociologia do direito. Então eu vou fazer, Rodrigo, eu vou expandir o escopo do que tu tinhas me pedido em dois sentidos. Um é que eu vou falar um pouco também da sociologia do direito, e o outro é que eu vou falar também dos Estados Unidos.
porque o Canadá tem uma proximidade muito grande com os Estados Unidos, sobretudo a parte anglófona, né? Enfim, o João que está aí. Aliás, tudo bem, João? Tu estás nos meus slides. Que depois eu tenho um slide que eu menciono pessoas brasileiras que estão lá no Canadá e te mencionei. Enfim, enfim, o João que está numa instituição que é bilíngue, mas que, pelo que eu entendi, João trabalha mais na parte anglófona, enfim, pode dar de repente, uma outra perspectiva. Mas tem uma outra questão também, que eu acho que é bem interessante falar, que é que eu estou na Universidade de Toronto, que é um departamento canadense, é uma universidade canadense, mas ele é um departamento eminentemente americano. Todos, ou quase todos os professores e professoras são ou americanos ou fizeram a sua formação nos Estados Unidos. Então, é uma pequena colônia dos Estados Unidos, o departamento. Não sei em que momento histórico isso se deu, eu tenho muita curiosidade, porque eu sei que não começou assim, mas, enfim, e depois, enfim, depois na parte não gravada a gente pode fofocar um pouco sobre isso, mas enfim, é um departamento americano, e então, assim, eu acabei aprendendo muito mais sobre os Estados Unidos do que o Canadá, mas, enfim, também é interessante para daí trazer essa comparação. Então, gente, eu vou começar falando um pouco sobre o histórico dessas duas disciplinas, Sociologia do Direito e Criminologia, muito brevemente. Depois eu vou falar um pouco das características, focando nessa questão das divisões, né, o que é sociologia, criminologia e disputas, né, dentro da criminologia, dentro da sociologia, nós temos visões diferentes do que são esses projetos. Aí vou falar um pouco da questão institucional, centros de pesquisa, programas de pós-graduação, departamentos e inclusive de graduação. Falar um pouco de associações, revistas e conferências. E depois, se der tempo, um pouco sobre como é que é o doutorado lá e a carreira. E algumas oportunidades para vocês de fazerem mobilidade, de repente fazer um sanduíche, uma visita, ou até, quem sabe, um doutorado, mestrado pleno. Bom, próximo slide. Que demora tanto para passar. Aqui. Bom, histórico. Né? A sociologia do direito na América do Norte, ela nasceu dentro das faculdades de direito, como no Brasil. E tem a origem no que, enfim, se convencionou chamar desse movimento de realismo crítico, que era basicamente o que a gente viu no Brasil. Pessoas no direito denunciando e inconformadas com o abismo entre o que os americanos chamam de law on the books e law in action, né, o que está na lei e o que está na prática dos tribunais, enfim, da polícia, das prisões e tal, mas principalmente nos tribunais nessa época, né, e aqui a gente está falando dos anos 60, 70. Só que, ao contrário do Brasil, o movimento do Critical Legal Realism, ele migrou, não totalmente, mas em grande parte, para o que depois se convencionou a chamar, e aqui eu estou no presente, de Law and Society. E aí, hoje, né, a grande associação, vou falar mais depois, é a Law and Society Association. Então, o que aconteceu? Esse movimento se afastou geograficamente das faculdades de direito e migrou eminentemente para a sociologia. Tem ciência política, tem antropologia, mas eminentemente na sociologia. E aí, isso gerou algo que no Brasil não aconteceu, que há uma institucionalização muito maior e um desenvolvimento muito maior dessa área de pesquisa. No Brasil, nós temos pouquíssimas pessoas que são sociólogas do direito que estejam fora do direito. Inclusive que estejam fora da prática jurídica, como, né, advogadas, promotoras, juízas, enfim. Então, isso faz uma diferença muito grande para ter para um boom, né, de trabalhos, de programas de pós-graduação, enfim. Então, essa é uma diferença muito grande. O que se entende por sociologia do direito lá não é o que se entende aqui, no sentido de que é muito mais empírico, é muito mais acadêmico, é muito mais institucionalizado dentro da universidade do que na profissão jurídica. Né? E muito em função disso, mas também muito em função de alguns movimentos específicos que aconteceram, o objeto de pesquisa da sociologia do direito nos Estados Unidos não é o direito mais. Ou melhor, nos anos 80,
com algo que, enfim, se convencionou chamar de uma virada cultural nos estudos de sociologia do direito. O objeto de pesquisa dessas pessoas que estavam trabalhando com sociologia do direito virou questões que estão fora do direito. E aí, isso é uma coisa muito, para mim, é muito paradoxal, porque é sociologia do direito, mas o que eles começaram a estudar? Como que o direito está em outros ambientes, por exemplo, né, talvez você já tenha ouvido falar dessa literatura de consciência legal, ou seja, o que as pessoas que estão fora do direito pensam sobre o direito, como que elas interagem com o direito. E aí vocês vão dizer, não, mas isso ainda tem a ver com o direito. Não, ainda tem. Mas assim, foi para um extremo, isso não é uma crítica, mas assim, foi para um extremo de, né, por exemplo, recentemente, não tão recentemente, um dos papers que foi premiado na Law and Society Association como o melhor paper era sobre rinha de galo no Havaí. Não tinha polícia, não tinha advogado, era rinha de galo no Havaí. Mas aí a pessoa, enfim, que é uma ótima pesquisadora, não é uma crítica, mas assim, só estou ilustrando, escreveu sobre como aquilo seria um microcosmos, né, legal, e como como que as pessoas lidavam com a questão da ilegalidade, da rinha de galo, enfim. Mas só para mostrar para vocês que, ou por exemplo, né, um outro paper que me vem à mente, a questão de como mulheres eram tratadas em parques por, enfim, homens, e uma questão de assédio e quer dizer, se afastou muito do direito, né? A ponto de, no Brasil hoje, nós temos muito mais, me parece, trabalhos analisando o que os tribunais fazem do que na sociologia do direito. Até porque, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, quem estuda tribunais na América do Norte são cientistas políticos. Uma vez eu cheguei para uma professora, inclusive cito ela aqui no meu próximo slide, cheguei para uma professora e disse, eu queria estudar, eu falei do meu livro em que eu estudo o que o STJ faz, como que o STJ decide nos casos de ato infracional, e eu disse, eu queria publicar isso em inglês e tal, e ela disse, não, mas isso não tem nada a ver com sociologia ou criminologia, isso aí é ciência política, porque para eles tribunal é ciência política. Enfim, se gerou essa questão, e também se investiga pouco, na minha opinião, o que está acontecendo nas faculdades de direito, o que está acontecendo nos tribunais, o que está acontecendo no direito mesmo, duro. Né? Houve essa migração. Claro que não é total, porque, como eu disse, é um campo muito institucionalizado, então é muita gente, então tem de tudo. Tem gente fazendo etnografia em cortes, tem gente estudando, entrevistando atores do sistema e tal, mas se foi para outros lugares, o que é muito interessante, né? Mas gerou esse paradoxo, né? E é muito interessante porque, enfim, realmente mostrar como o direito, né, está em outros lugares, né? Enfim, é um movimento que eu não estou criticando, mas estou só apontando que houve essa migração. Tá, então até agora falei da sociologia do direito. Agora vou falar da criminologia. Bom, no Brasil e na América do Norte, o movimento foi muito parecido, né? De a origem da criminologia como algo etiológico, ou seja, preocupada com o comportamento desviante, e administrativa, no sentido de auxiliar as agências de controle a melhor lidar, e aí lidar, né, no sentido de coibir, enfim, reformar as pessoas criminalizadas. Isso, ao longo do tempo, foi mudando. Eu conheço pouco essa história de transformação, mas tem um paper bem interessante que eu li recentemente sobre o programa, e é um dos poucos programas interdisciplinares eu acho, talvez seja o único, talvez, não sei, mas certamente é o maior programa de sociologia do direito que tem uma vinculação maior com a faculdade de direito nos Estados Unidos, que é o programa de Berkeley, e aí tem um paper num journal chamado Criminology sobre a história oral desse programa, que mapeia um pouco essa passagem da criminologia como de algo etiológico e administrativo para algo mais crítico, só que naquele contexto de Berkeley. Posso passar depois para vocês, o nome do autor é Johan Keller, que hoje dá aula na London School of Economics. Bom, aí agora,
saindo, né, daquele, né, do século, do final do século XIX e século XX, e vindo para o tempo presente. O meu diagnóstico, de novo, né, baseado mais em impressões e na minha socialização do que num estudo, é que a gente pode dizer que a criminologia se divide em três eixos ou, enfim, tradições, né? Uma é a Punishment and Society, que inclusive que tem uma revista com esse nome, que é o que a gente conhece como, no Brasil, como sociologia da punição, né, para usar a expressão do Marcos Alvarez, foi meu orientador na USP, ou uma sociologia da administração dos conflitos, né, para usar uma expressão que o Rodrigo usa bastante. E essa seria mais focada na reação ao crime, né, ou seja, nas agências de controle. Aí haveria uma criminologia crítica, que não tem nada a ver com a criminologia crítica. Quer dizer, não é que não tenha nada a ver, mas não é a mesma coisa que a criminologia crítica brasileira, que seria também um pouco, tem um overlap com o Punishment Society, mas também trabalha um pouco a questão do delito em si, mas de uma perspectiva crítica. Muitas vezes, por exemplo, pensando o impacto da criminalização em determinadas pessoas, na vida delas, de seus familiares, enfim. E, por fim, um terceiro braço é o que eu chamei aqui de a criminologia teológica 2.0, que é uma continuidade, de certa forma, com aquela criminologia do século XIX e XX, inclusive com traços lombrosianos. Vou até pular os meus slides só para dar um exemplo do que eu estou falando. Esses dois pontos aqui no slide trazem o nome de duas seções da Associação de Criminologia dos Estados Unidos. Uma se chama Criminologia Biopsicossocial, né? E olha como eles se apresentam, né? Essa divisão almeja uma integração genuína de fatores biológicos, psicossociais e sociais, biológicos, psicológicos e sociais, no entendimento do comportamento antissocial, incluindo delinquência. Então, quer dizer, só pelas palavras utilizadas, né, biológico, antissocial e delinquente, a gente já vê que tem uma continuidade com o projeto criminológico lá do final do século XIX, início do século XX. Mas na mesma associação, na mesma conferência, tem o pessoal da criminologia enfim, eu não sei bem como é que a gente poderia traduzir, mas talvez a criminologia da condenação ou dos condenados, que se apresenta como uma divisão que acredita que pessoas que tiveram contato com o sistema de justiça, inclusive via encarceramento, não têm sido ouvidas. E aí os trabalhos focam muito nessa experiência dessas pessoas e como que elas podem contribuir para melhorar ou abolir, enfim, vou falar um pouco depois dessa dicotomia, o sistema, né? E aí é uma coisa muito louca, porque eu fui no último encontro dessa associação, que foi em Atlanta, e numa sala tem pessoas tentando explicar o crime por meio de fatores biológicos, e na outra sala na frente, as pessoas que estão sendo estudadas por esses pesquisadores falando sobre a sua experiência no sistema de justiça, entendeu? Então, assim, é como se botasse, né, assim, grosseiríssimo paralelo, é como se botasse Lombroso e, sei lá, Marx, um em cada lado, na mesma associação, né? Talvez Marx não, porque Marx não era criminal, mas sei lá, Lombroso e Rush e Kirchheimer, né, o pessoal lá, os primeiros marxistas a falar lá sobre crime, na mesma sala, na mesma associação, e estão ali, né? E aí, enfim, a etnografia desse evento é algo que eu não sei se não fizeram, mas assim, né? E aí se vê do jeito como as pessoas falam, do jeito como as pessoas se vestem, né? Enfim, é uma salada esse lugar,
né? Enfim, então só para exemplificar para vocês que é um campo totalmente, é muito grande, muito maior do que no Brasil e ainda mais dividido, eu diria. E aí eu vou voltar para esse slide aqui, que eu peguei do site de uma pessoa que foi minha professora, que é a Ashley Rubin, que é professora no Havaí e que é editora da Law and Society Review, que é a principal revista da Associação de Law and Society, né, dos Estados Unidos. E ela traz esse diagrama de Venn colocando os grandes campos, né? Sociologia, ciência política, Law and Society e Criminology, e fazendo essas intersecções, né? E aí vocês podem ver que no Brasil, desculpa, tem uma mensagem no chat. Bem-vindo à Escola de Criminologia de Montreal. Eu quero te ouvir, João, porque eu só imagino. Enfim, e aí nós temos, né, uma intersecção dessas áreas. E aí, olha que interessante, né? A ciência política, que é algo que no Brasil está muito removido do crime, né? Mas está ali compartilhando com a Law and Society essa questão da public law, né? E o Punishment and Society, que é essa, né, sociologia da punição ou da administração dos conflitos, está nessa intersecção total. Então, é Law and Society, mas também é sociologia, mas também é ciência política, também é criminologia, né? Então, assim, é uma grande salada, e isso produz coisas muito interessantes, né? Enfim, eu acho que eu não sou sênior no campo suficiente para julgar se isso é bom ou se isso é ruim, mas, né, agora, nos meus modestos, né, 6 anos de doutorado e, sei lá, 9 anos na pós-graduação, acho que isso gera coisas muito interessantes. Enfim. E agora eu vou falar para vocês de como essas intersecções se traduzem institucionalmente, tá? E aí eu só queria fazer 2 avisos preliminares. Um é que na América do Norte há uma divisão muito grande entre as ciências sociais e as humanidades. Então, assim, no Brasil, né, a sociologia, a ciência política e principalmente a antropologia tem uma relação muito forte com as humanidades, né? Elas são muito menos positivistas, né? E aqui positivista estou falando no sentido muito básico do termo, de ver a pesquisa como algo num modo tradicional, né? Do tipo X causa Y, né? Enfim, as ciências sociais nos Estados Unidos e no Canadá menos, né? Mas nos Estados Unidos a sociologia é muito positivista. E isso faz com que essa divisão, né, entre perspectivas mais disciplinares e tal, ela seja, enfim, isso tem impactos nessa divisão, vou falar um pouco depois, mas enfim, só queria pontuar que é bem diferente, né, o que a gente vê como sociologia, né, porque no Brasil, o departamento de sociologia, até os anos 90, sei lá, era um monte de marxista, barbudo, querendo, né, derrotar o Estado burguês, né? E nos Estados Unidos isso nunca foi assim, né? Nunca foi assim. Nos Estados Unidos tem enfim, textos muito interessantes sobre isso, né? Eu acho que um dos mais interessantes que eu li foi a crise da sociologia ocidental, eu acho. Enfim, que o autor faz esse argumento de que, olha, o professor, e isso desde os anos 70, né? Enfim, o professor ou professora, né, mas em geral professor naquela época, de sociologia nos Estados Unidos é uma pessoa de classe média alta que vota no Partido Democrata, né? Ou seja, é muito específico, né? É liberal, mas não é de esquerda necessariamente, enfim. Então, assim, é uma pessoa que vem de um lugar muito específico e isso gera também um impacto no que eles produzem. Mas, enfim, né, isso foi só um parênteses, depois eu falo um pouco mais sobre como isso impacta a institucionalização. E a outra questão que eu quero falar, sobre a qual eu quero falar, é que nos Estados Unidos e principalmente no Canadá, isso varia de província para província, talvez o João possa falar um pouco mais sobre Quebec, né? Porque, enfim, Ottawa está nesses 2 mundos. No Canadá, há boas carreiras, boas no sentido de remuneração, segurança, estrutura, no sistema de justiça. E isso tem um impacto tremendo em como os departamentos vão se institucionalizar.
tá? E agora sim, enfim, agora sim vou falar sobre os departamentos. Nome indica tudo, né? Então, os departamentos que se identificam na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, aqui tem uma diferença com o Canadá, como criminologia e justiça criminal, são departamentos que tendem a ser mais etiológicos, mais positivistas, mais quantitativos e ou mais aplicados. Né? O aplicados é uma questão um pouco diferente, porque aí eu estou falando mais da graduação. Porque o que acontece? Como as carreiras do sistema de justiça são bem estruturadas, policial, né? Um policial no Brasil é uma pessoa que ganha mal, tem um risco muito grande de homicídio, né? Como enfim, o Rodrigo muito bem documenta, né? Só que no Canadá não. Quer dizer, no Canadá, o policial é uma pessoa que ganha um ótimo salário, pelo menos em Ontário, na província onde eu estou, e tem uma ótima estrutura do ponto de vista de aposentadoria, plano de carreira, e, obviamente, morre muito menos. Né? A gente está falando assim de um lugar. Eu me lembro que eu fui me reunir com a minha orientadora de mestrado num café uma vez, e ela viu um policial na rua e olhou para mim e disse: olha que absurdo. E eu, meu Deus, o que aconteceu? E ela foi lá xingar o policial, porque o policial não estava fazendo o trabalho dele, que era cuidar de uma criancinha que estava atravessando a rua. Né? Claro, né? Um episódio um pouco, né, talvez extremo. Não estou dizendo que todo policial no Canadá, que o trabalho deles é só tirar gato de árvore, mas comparado ao Brasil, né, é difícil não pensar que sim. Mas enfim, voltando. Então, o que eu acho interessante é que criminologia e criminal justice, em geral, são pesquisas muito mais etiológicas, positivistas, quantitativas, que não tem paralelo no Brasil. Não tem. No Brasil não existe estudos. Não existem estudos, enfim, para o bem e para o mal, tem toda essa discussão, né? Mas não existem esses estudos etiológicos, positivistas e quantitativos sobre o que leva ao crime, né? Existem alguns questionamentos, né, sobre o que leva ao crime, mas muito a partir de estudos qualitativos, né? Sei lá, um exemplo, né? O trabalho do Daniel Irata, né? Por que uns e não outros, né? Eu acho que essa é uma grande questão. Só que nos Estados Unidos, gente, nós estamos falando de pesquisas assim, em que o pessoal, primeiro, se produz muita estatística, e aí, né, enfim, agora um outro parênteses, muitos doutorados no Canadá e nos Estados Unidos são assim, o pessoal pega um banco de dados produzidos por estatísticos e começa a rodar regressões cruzando variáveis, e esse é o doutorado da pessoa, entendeu? E aí, gente, tem pesquisa de tudo, mas de tudo mesmo, é assim, qual é o impacto que beber 50 ml de cerveja tem no aumento da propensão de crime de cuspir na cara das pessoas no inverno, sabe? É nesse nível. É um nível de detalhe bizarro. E isso nós não temos aqui, pro bem e pro mal, enfim. Né? Aí fica com vocês essa discussão se devemos ter esses estudos ou não, enfim. Bom, então, temos departamento de criminologia e justiça criminal. Peraí, deixa eu ver se tem uma mensagem. Estou falando muito. A Jádia. Tá, peraí, depois eu vou ler então, Jádia. Desculpa. Tá. Deixa eu só ver como é que eu tô no tempo aqui, que eu me empolgo. Meu Deus, eu falei muito já. Bom. E tem os departamentos de Social Legal Studies. Bom, aí eles são muito mais interdisciplinares e muito mais críticos. Né? Interdisciplinar no sentido de aí isso é muito mais parecido com o Brasil, de ler filosofia, de ler humanidades, de fazer pesquisas que não querem saber se X causa Y, e sim qual é o impacto de X, né? Como que as pessoas estão vivendo, como que são os processos históricos, e são mais críticos, né? No sentido de menos comprometidos com essa questão de resolver o problema do crime. Né? Enfim, novamente, para o bem e para o mal. E esses departamentos de Social Legal Studies, enfim, né, temos no Canadá, depois eu vou falar de alguns. E aí, tem os departamentos de Sociologia, que tem de tudo. Aí tem de tudo. Né? Tem o pessoal mais crítico, tem o pessoal mais etiológico, mas eu diria que eles são menos interdisciplinares. Né? Então, assim, eu acho que o mais parecido com
o tipo de pesquisa, né, que os grupos, né, por exemplo, que as redes em que, por exemplo, né, vocês estão inseridos como pesquisadoras do grupo do Rodrigo, o que mais tem a ver é Social Legal Studies. Mais do que criminologia, eu diria. Né? Eu acho que tem muito mais a ver com Social Legal Studies e Punishment and Society do que a criminologia. Enfim. Né? E só por fim eu queria mencionar as faculdades de Direito, porque elas estão completamente apartadas da criminologia. Né? E aí, João, até te pergunto se Ottawa não é uma exceção, né? Porque eu sei que Ottawa tem esse departamento de criminologia que tem uma vinculação com o direito. Mas, de modo geral, nos Estados Unidos e no Canadá, o direito não tem nada a ver com isso. Né? Eu fiz o sanduíche da minha graduação no Texas e fui me inscrever nas disciplinas, e eu me inscrevi numa disciplina de pena de morte. E eu achei que a gente ia discutir quais eram as questões filosóficas por trás da pena de morte, quais eram os efeitos da pena de morte no sistema de justiça e tal. Não. Teve uma aula sobre isso. A próxima aula era como litigar em casos de pena de morte. Né? O direito lá é uma faculdade técnica. Não tem esse lance de disciplinas que a gente chamou no Brasil de propedêutico, isso aí não tem. Né? Talvez no Canadá seja um pouco diferente, mas nos Estados Unidos não tem. É direto assim, ó, entrou direito constitucional, direito penal, e é isso aí. E outra questão sobre a estrutura da faculdade de direito nos Estados Unidos. É uma pós-graduação. Então, você faz 4 anos de uma graduação e depois vai fazer essa pós-graduação. E isso, eu tenho a teoria, que, enfim, não é, né, novamente, não pesquisei isso, mas eu acho que isso salva a sociologia e a criminologia estadunidense. Por quê? Porque as pessoas, eu vejo muito isso na Universidade de Toronto, que tem tanto uma graduação em criminologia quanto em sociologia. O que acontece? Os alunos querem fazer direito, porque eles querem, né, dinheiro, mobilidade social e tal. Só que eles têm que fazer alguma coisa antes. E aí, o que eles fazem? O João está dizendo que vai fazer um evento à parte para isso. Bom, me convida, João. O que eles fazem? As crianças saem, enfim, as crianças, desculpa, né? Os alunos de ensino médio, né? Começa a ficar velho, enfim. Os alunos de ensino médio saem da graduação, já querem fazer direito. E aí vão fazer o quê? Sociologia. E aí o que acontece? Bum! Os departamentos de sociologia, criminologia e justiça criminal na América do Norte são enormes. E eu agora que estou, né, no que eles chamam de mercado de trabalho, mas principalmente a minha companheira, que é minha colega na sociologia, a gente está... todos os dias eu olho o que eles anunciam de emprego. Gente, não tem emprego na sociologia em quase nenhuma área que não seja criminologia e justiça criminal. É uma loucura. Não tem. Muito em função, claro, né, da questão criminal ser muito grande nos Estados Unidos, mas muito em função da questão cultural, né? Lembra do Vacan lá, daquela pornografia de lei e ordem, Meu Deus, falei por 30 minutos. Já vou encerrar, apesar de ter mais, sei lá, 15 slides. Mais 13, mas enfim. O pessoal procura essas faculdades, e aí as faculdades começam a contratar, e aí tem um boom, né? Então, assim, o direito ser uma pós-graduação é o que nos mantém vivos, na minha opinião, né? Porque, enfim, ninguém tá nem aí para sociologia, óbvio, mas aí quando começa a ter, né, essa procura muito grande, vou falar um pouco aqui dessa questão de tendências, né? Pulei um pouco dos principais temas, mas, gente, com a questão do Black Lives Matter e do assassinato do George Floyd, teve um boom em contratações focadas na questão de discriminação racial, do abolicionismo, e não foi só um boom, foi um boom de contratações, foi um boom de bolsas, foi um boom de fomento à pesquisa, né? Hoje, olha, metade das vagas que eu vejo para dar aula sobre criminologia e sistema de justiça é para focalizar o racismo, né? E nós temos, e aí uma questão sociológica mais ampla de a gente analisar, nós temos eu acho que uma espécie de virada do discurso punitivista, principalmente entre os jovens nos Estados Unidos,
muito em função do Black Lives Matter, que os fez questionar muito o sistema de justiça e procurar esses programas de criminologia e sociologia do direito já com uma perspectiva crítica. E as universidades querem responder a isso. Eu já ouvi de professores dizendo, nós temos que contratar pessoas criticando o sistema de justiça, porque é isso que os alunos querem ouvir. Né? Enfim, uma questão mercadológica aí. Gente, eu vou só botar o último slide, porque eu tinha... O João deve ter acompanhado essa polêmica, eu acompanhei menos, mas algo, né, sobre o qual o Rodrigo falou na sua exposição que eu vi no Ciências Criminais lá pessoalmente na PUC, que é esse debate entre quanto que a universidade tem que estar envolvida com as agências de controle. E aí o que aconteceu? Carleton, que fica em Ottawa, né, e fica em Ottawa também, tem um Instituto de Criminologia e Criminal Justice, mas que é muito crítico, né, ao contrário dos Estados Unidos, que em geral não são, e eles tinham um programa de parceria com a polícia e com o sistema de correições, que eles chamam lá, né, mas enfim, com a SUSEP, de colocar alunos em estágio lá. E eles decidiram encerrar esse programa, teve uma pressão, né, dos alunos, enfim, e eles disseram, não, a gente entende que é importante a universidade estar dentro desses locais, mas que esses locais se mostraram inflexíveis, enfim, né, a reformas, né, e aí eles se ausentaram. E aí eu trago essa crítica desse professor de Alberta, que é um nome muito, muito grande na criminologia, que é o Kevin Hagerty, dizendo, olha, gente, isso é um problema, porque nós temos sim que ocupar esse espaço e nós temos evidências de que, ao trazer a academia para esse espaço, nós temos melhoras. Enfim, não estou me posicionando, mas só estou querendo mostrar para vocês que todo esse debate que nós temos no Brasil também, tem lá também. Né? E já me encaminhando para o final, e aí eu posso deixar a questão dos slides restantes para perguntas, né? Eu trouxe alguns temas que são debatidos. No Canadá, podemos falar depois, e alguns professores e professoras, algumas tendências de pesquisa de novos temas. Eu trouxe esses slides sobre a graduação no Canadá, para falar para vocês que tem 50 bacharelados no Canadá, programas de graduação que tratam da criminologia, 20 estão na sociologia e 10 são chamados de criminologia mesmo. Mencionei aqui os principais PPGs, né, e botei em vermelho uns que eu conheço um pouco mais de perto. Depois podemos falar disso. Tem uma lista das principais associações profissionais, das principais revistas, né? E aqui eu trago um texto mostrando uma revista mais crítica e uma revista mais tradicional, para vocês verem a diferença. Eu compartilho esses slides depois. Eu tinha uns slides também sobre a estrutura e o ingresso no doutorado, né? Como é que funciona o doutorado, tanto para entrar quanto, né, para ficar. Um pouco sobre a carreira, né? Como é que se ingressa na carreira de professor, questão da estabilidade, remuneração, enfim. E aqui, até o João está aqui como primeiro, no primeiro na lista, desculpa, João, botei um L só no teu nome, mas alguns pesquisadores brasileiros que estão no Canadá, né? Botei alguns temas que eles estão investigando, no caso dos alunos de doutorado, que tem um tema bem específico, né? Nos casos dos professores, nem botei o tema, porque a agenda de pesquisa é muito ampla, né? Mas só uns nomes para caso vocês queiram contatar no futuro, né? Por isso que eu botei nesses slides, que eu queria compartilhar depois com vocês. E, por fim, algumas oportunidades, que depois vocês podem perguntar, sobre sanduíches e visitas curtas. Tem uma bolsa, que é a ELAP, que paga para as pessoas fazerem sanduíche, né, no Canadá, que eu acho que é uma oportunidade legal. A questão do mestrado e doutorado pleno, e aqui eu coloquei 2 programas de mentoria. Eu fui mentor nos 2, né? Um fui eu que criei, e o outro eu participei, que é do Brasa, né? São gratuitos. E, enfim, empregos, né, de professor, professora e pós-docs, também eu coloquei um site aqui. Podemos falar mais sobre isso, estou correndo. Enfim, gente, muito obrigado. Agora a gente pode fazer um debate menos, né, como monólogo. Muito bem, excelente, Eduardo. Essa era a ideia. Eu sei que era muito pouco tempo para apresentar todo esse panorama, mas eu acho que tocou em pontos fundamentais aí, inclusive desse diálogo, né, e dessa discussão que é feita no campo do Brasil, que tem as suas especificidades, né? Eu acho que tu situaste muito bem o lugar do GPESC aí, né, que é o dos estudos chamados Social Legal Studies, e que fica uma coisa meio sem lugar no Brasil, né? Porque é uma coisa que se desenvolveu nas faculdades de Direito,
e depois foi sendo, de alguma maneira, também trabalhado no campo da sociologia, especialmente, né? E também da antropologia, porque como eu tenho essa ligação com o Cante de Lima e o grupo dele no Rio, a gente conseguiu sempre ter também esse diálogo mais com a antropologia e mais recentemente a ciência política de fato entrou no campo. Hoje o debate sobre o Supremo Tribunal, sobre judicialização da política, enfim, está já bem desenvolvido no Brasil, coisa que não acontecia 20 anos atrás, né? E a criminologia, ela está sempre atravessada, né? Então, no Brasil, o que é a criminologia? Né? É o pessoal do direito que se diz criminólogo crítico, lê muito, faz teorização sobre isso a partir de uma filosofia da pena, enfim, ou são os estudos mais empíricos e que no Brasil não tem esse caráter positivista, né? Especialmente porque se desenvolveram num campo que é onde eu também me situo hoje, que é o da sociologia da violência, que tem de um lado essa análise até mesmo etnográfica da criminalidade, das facções criminais, enfim, desse contexto brasileiro dos mercados ilegais, e de outro lado o funcionamento da polícia e das instâncias de justiça numa perspectiva mais empírica e de uma interação, né, com a sociedade de maneira geral. Enfim, né, é um campo, de qualquer maneira, muito amplo, né, nós temos debatido muito isso nas minhas disciplinas no programa, né, porque fica sempre muito difícil, né, saber exatamente onde é que nós estamos situados. É claro que nós acabamos nos sentindo muito mais à vontade no Brasil na sociologia. Eu coordeno o comitê de pesquisa em violência e sociedade na Sociedade Brasileira de Sociologia, né, enfim, né, então mesmo quem tem formação em direito acaba muito trabalhando nessa perspectiva de uma sociologia do funcionamento ou da administração das agências de controle punitivo, né? E nesse sentido se coloca muito ainda dentro de um braço ou de um ramo da sociologia jurídica, né? Mas que acabou perdendo no Brasil muito espaço justamente pelo desenvolvimento da sociologia da violência, né? E da sociologia de maneira geral, que acabou tomando o lugar que antes era de juristas sociólogos, né? Que acabaram perdendo bastante da sua presença, embora, digamos, a criminologia se mantém como um certo monopólio da área do direito no Brasil. Esses estudos mais, digamos, prospectivos ou, né, de uma perspectiva mais etiológica, num certo sentido, mas que eu chamaria até de estudos sobre o que funciona em matéria de controle do crime, que tem uma perspectiva mais quantitativa, de mensuração, enfim, de impacto de política pública, a economia tem desenvolvido muito no Brasil, né? A gente tem um pesquisador do Fórum Brasileiro, o Daniel, né, que é do IPEA, e que, bem, ele faz o Atlas da Violência, ele fez todos os estudos sobre o impacto do Estatuto do Desarmamento, impacto da Lei Maria da Penha na redução da violência, enfim, e são estudos muito importantes, na minha opinião, desde que, claro, não adotem uma perspectiva absolutamente, né, desconectada de uma visão mais crítica em relação a essa interação entre a justiça penal, e o contexto social de uma maneira geral, né? Mas acho que foi excelente nesse sentido, né? E embora eu acho que, né, daria para fazer mais 1 hora, 2 horas, a gente tem um limite aqui de tempo, mas eu queria abrir para o João, né, que foi citado, né, e diversas vezes tu referiu a tua dúvida sobre a opinião dele a respeito dessas questões. Então, se o João quisesse se manifestar, eu acho que seria interessante até para a gente promover aqui esse diálogo. Vou tentar falar algumas coisas assim, o mais rápido possível. Assim, achei bem legal, Eduardo, a apresentação assim, como você ressaltou no início, pega. Eu estava achando bem interessante, que assim, o meu percurso para quem me conhece menos, eu fiz meu doutorado em criminologia na Universidade de Ottawa. E eu fui um dos únicos doidos de fazer o programa nas duas línguas, né? Eu fiz formalmente inglês, mas peguei todos os cursos em francês, porque, assim, via do Brasil, não existe criminologia no Brasil, então eu queria pegar um pouco as duas tradições. E é interessante, assim, que a história do meu lado é bem diferente, né? Porque eu estou menos em contato com... não que eu não tivesse contato com, com a disciplina mais nos Estados Unidos, mas a situação em Ottawa você está muito mais lidando com
com a criminologia canadense e a criminologia franco-continental europeia. Então, assim, tem um pouco. Então, a gente pegava um bocado muito mais a criminologia um pouco anglo-americana, mas mais em contato direto institucional com o lado canadense, do que com os Estados Unidos, e, do outro lado, o mundo francófono, que são duas coisas completamente diferentes. Então, assim, só para fazer uma pequena nuance, e acho que assim, para adicionar, enriquecer a sua apresentação, assim, tem um certo buraco na sua apresentação. A gente salta do final do século XIX para o contexto presente, e tem alguns pontos interessantes no meio termo, né? Quando começou a ter essa virada da criminologia do controle social. Então, assim, isso é engraçado, porque no Canadá não existia necessariamente criminologia como escola, as disciplinas bem estruturadas antes dos anos 50. Dava-se, sabe, estava pulverizado em diferentes áreas, como em vários países. Ah, então, obviamente, assim, até esse período não existia criminologia do controle, era só estudos etiológicos. O objeto de estudo está mais ou menos bem documentado, ele emerge um pouco de uma maneira embrionária com Sutherland, mas mais estruturado em torno do projeto de Berkeley, que começa a fazer esse olhar do objeto criminológico não como as causas do comportamento criminal, mas como algo que vai definir certos comportamentos como criminais e outros não. E é interessante, porque o que acontece mais ou menos no Canadá nesse sentido? Existiu a escola de criminologia que foi fundada em Montreal nos anos 50, que era completamente etiológico. Uma das professoras que logo se incorporaram lá foi da primeira turma de Berkeley, de criminologia que acabou depois, isso durou pouco tempo, eles entraram em guerra interna e acabou, e o que assim explica porque agora tem essa dimensão do social legal lá, e assim, se transformou em outra coisa. Então, assim, teve uma leva já no início dos anos 70 para a Escola de Criminologia de Montreal, de criminologia influenciada por labeling, perspectivas críticas e tal. E isso criou uma bagunça que dura até hoje. Assim, essa coisa que você falou de estar os dois na sociedade, na Associação Americana, isso é reunião de departamento na Escola de Criminologia na Universidade de Montreal, porque esses paradigmas, quando eles mudaram, eles passaram a coexistir. Então, assim, durante um período, a criminologia mais crítica do controle social era quase hegemônica em Montreal, e foi ali que foi uma leva de professores lusófonos, muito influenciado por sociologia do desvio e do crime da violência de base continental europeia. Ah, e aí foi nesse contexto que foi o Álvaro Pires, o Fernando da Costa, o Daniel dos Santos e outros. Ah, mas o que aconteceu foi o seguinte: esse pessoal mais crítico, eles foram praticamente todos contratados por Ottawa, o que é engraçado. E Ottawa é interessante de ressaltar, depois eu vou falar de Toronto rapidamente. O que aconteceu com Ottawa é que eles tinham uma pós-graduação em criminologia, não existia graduação. Então era uma coisa de psicologia forense. O que também é interessante, né? Porque assim, a base disciplinar ela não era o direito, não era a sociologia, e era uma coisa de psicologia forense que estava no início ali dos anos 70 com essa lógica de desinstitucionalização psiquiátrica e tal. Então eles estavam mais na virada já psicologia social. E então, assim, eles queriam não formar os psicólogos que davam aula de criminologia, eles não queriam voltar para o modelo etiológico, eles queriam pegar o pessoal fazendo já um pouco criminologia crítica, no sentido amplo do termo. E aí se constituiu um bocado Ottawa, e virou um departamento super crítico, mais crítico que Carleton, mesmo que tem outras composições e tal.
mas assim, é um departamento que tem um curso obrigatório de abolicionismo penal. Isso desde os anos 80. Tipo, o que é uma coisa, assim, não é novo, não começou agora. Em Toronto é interessante notar, assim, acho que, ao menos para fechar esse lado da criminologia, é que o Centro de Criminologia da Universidade de Toronto, ele foi criado por conta de uma comissão nos anos final dos anos 50, Comissão Fauteur, que é o nome do edifício da Faculdade de Direito aqui, porque era um juiz da Corte Suprema e tal, que fundou a Faculdade de Direito aqui. Ah, e ah, ah, assim, né, um dos resultados da recomendação da comissão era produzir dados sobre o sistema carceral. E como a criminologia embrionária existente era etiológica, ninguém estava fazendo criminologia do controle. Então, assim, é engraçado, eles sugeriram à Universidade de Toronto de criar um centro de estudo criminológico, que foi feito nos anos 60, e aí já estava meio alinhado com essa nova criminologia, via o New Criminology britânico e via os labelings de Berkeley. E foi nesse sentido que eles construíram a criminologia na Universidade de Toronto como departamento, como um mandato de um governo, de uma lógica de produzir dados sobre o funcionamento do sistema carceral, e que, nesse sentido, criaram uma coisa interdisciplinar. No início tinha gente de tudo quanto é lugar, ciência política, direito, um pouco criminal justice crítico, gente vindo de Berkeley, tinha gente de sociologia também, e assim, obviamente, você tem o departamento de sociologia super forte, e que é articulado com a pós-graduação da criminologia e tal, e a criminologia, assim, só para seguir um pouco na mesma linha do que o Eduardo falou, esse centro, em algum momento, ele decidiu de falar, não, a gente não faz só criminologia, a gente é um centro de criminologia e social legal studies. Eles fizeram essa virada mais ou menos no 2010, alguma coisa do gênero, ah, e são completamente articulados com tudo que o Eduardo falou em termos de punishment society e tudo mais. Então, assim, mas é interessante de ver que esse etiológico 2.0 no Canadá ele também existe, né? Ele existe menos em Toronto, mesmo na criminologia de Toronto. Existe menos em Ottawa, na Carleton também. O modelo da Universidade de Montreal de etiológico ele foi exportado para Simon Fraser. Tipo assim, o pessoal que criou a faculdade, a Escola de Criminologia Etiológica em Montreal, depois eles criaram a Escola de Criminologia em Simon Fraser. Então, assim, tem um... E é engraçado, assim, você vê as contratações, tem gente que são formados pelos etiológicos de Montreal, e vão dar aula na Simon Fraser depois, isso depois, desde os anos 70. Até hoje é a mesma coisa, é engraçadíssimo. Esses Você dias, pensa, João, só um parênteses. Eu vi um emprego na Simon Fraser em criminologia, eu falei, pá, vou aplicar. Aí eu comecei a ver o que os caras fazem, falei, putz, não vai dar. Simon Fraser é na linha do Ezra, esqueci o nome do cara. Era um egípcio criminólogo etiológico que ajudou na Constituição. E assim, eu tive muita sorte durante o doutorado, porque assim, durante o meu doutorado teve, sei lá, 40 anos de aniversário da criminologia em Ottawa, 50 anos, 60 anos em Montreal. Então, assim, eu estava assistindo esses eventos, né, e vendo, interessante, eu vi como que você via a história da criminologia na prática, né, e os professores que participavam na transição, explicando o negócio. Então, assim, acho que é bem interessante. E, assim, se eu tiver ainda 2, 3 minutinhos, eu falo rapidamente do direito, mas se tem uma coisa que tem que... Eu acho que vale a pena fazer uma discussão maior, tipo, só para dar uma ideia dos exemplos, coisa de base. Tipo, até os anos 50, a faculdade de Direito no Ontário, a educação jurídica no Ontário era monopólio da OAB. Não existia cursos universitários em direito reconhecidos. Assim, começa por aí. A história rápida disso é que a U of T bancou a briga, tipo, olha, a gente vai criar um curso de direito mesmo que não seja válido. E aí
formando a elite de Toronto, em algum momento a OAB do Ontário teve que falar, não, a gente vai reconhecer o diploma. A mesma coisa em Ottawa, fizeram uma coisa parecida no mesmo tempo, mas o que eles fizeram em Ottawa foi que eles negociaram com o governo do Quebec para reconhecer o curso de Direito de Ottawa como válido para a OAB do Quebec. E, ao mesmo tempo, eles contrataram o juiz da Corte Suprema como primeiro diretor da faculdade, o que apaziguou questões internas com a profissão. Então, assim, dois movimentos gigantes vão bancar o negócio. Então, assim, a educação jurídica, a pesquisa jurídica era uma coisa completamente voltada para a profissão. No final dos anos 70, o CNPq CAPES daqui fez uma avaliação para ver sobre pesquisa financiada em direito. Existia só dois financiamentos de direito no Canadá inteiro. Aí soou um alarme. Aí, literalmente, soou um alarme. Falaram, tem que ver o que está acontecendo nas faculdades de direito, porque ninguém faz pesquisa subvencionada, né? E aí fizeram um grupo consultativo formado por pesquisadores, diretores de faculdade e tal, e constataram o óbvio, olha, não são pesquisas financiadas porque são orientadas para a profissão, estão comentando decisão e tal, e isso não é necessariamente financiável. E fizeram várias recomendações em termos de profissionalizar a pesquisa e o ensino do direito através do país. Isso foi o relatório de 83, se chama Law and Learning, e isso produziu efeitos. Assim, o dado exato, quando exatamente mudou, não dá para saber, mas eles recomendaram de fazer, olha, tem que fazer mais pesquisa de base em direito, pesquisa empírica, pesquisa interdisciplinar, e tem que profissionalizar o ensino, não em relação à profissão. Significa, tem que ter professores plenos, permanentes em direito, que o trabalho deles é dar aula e dar para fazer pesquisa e não advogar, ser juiz e tal. Em algum momento a profissão mudou também, não podia mais acumular. Isso foi do lado da magistratura e do equivalente aos MPs, não poderia mais acumular os cargos, né? Então, assim, se em algum momento você vira juiz, você tem que abandonar o seu cargo de professor no dia seguinte. E se você tiver $1 milhão de fundo de pesquisa, você perde o dinheiro todo. Isso volta para o governo. Então, assim, essas coisas foram mudando nos últimos 40 anos e o que produziu também um efeito interessante, que é assim, você tem pesquisas, você tem estruturas de pesquisas altamente desenvolvidas em faculdade de direito. Tipo, isso depende muito de faculdade para faculdade, mas, tipo, por exemplo, aqui em Ottawa, por uma questão à parte, como tem duas faculdades de direito, direito civil e common law, pesquisa mais ou menos tudo junto, pós-graduação é tudo junto, a gente tem mais estrutura de pesquisa do que ciências sociais inteiro. Assim, literalmente, João, tem várias coisas. Então, assim, então isso, só concluindo, desculpa falar disso. Então, isso cria um efeito interessante de reinserir criminologia e, sobretudo, social legal studies em algumas faculdades de direito que estão fazendo estudos empíricos de direito. Então, assim, é claro, concordo completamente que nos Estados Unidos o estudo de tribunais cai muito na ciência política. No Canadá, você tem uma certa recuperação disso dentro do direito, que não aconteceu nos Estados Unidos, porque não teve esse incentivo de produzir estudos empíricos e interdisciplinares no direito, como aconteceu aqui. Então, assim, só para fazer essa adendo à parte, e para dizer que assim, vale a pena fazer uma outra coisa, olhando esse mesmo claro. tipo de fenômeno, olhando onde o grupo de vocês aí se insere, mas de articular também pela parte do direito, e acho que faria algo bem interessante. Com Desculpa aí de certeza. monopolizar Não, sem problema, João. E eu acho que até tu viria para cá, né? Final de novembro, acabou não dando certo aí a tua vinda, pelo menos a Porto Alegre, mas tu vem ao Brasil, né? E a gente pode também agendar alguma fala tua também no grupo, até nesse formato online, por esse nosso interesse, né? De dar conta aí dessa questão de como é que as coisas se organizam academicamente no Canadá, porque para nós isso interessa muito, tanto pela questão do nosso intercâmbio aí, né? E da ida da Luísa em seguida,
A Laura já foi, ela não está aqui agora porque está na Ampox, enfim, né? E também porque o nosso programa de pós-graduação em ciências criminais, quando ele começou há mais de 20 anos atrás, o modelo era o modelo canadense, de uma criminologia que, na verdade, é essa mistura, né? Tanto essa mais etiológica quanto essa mais crítica, mas por perspectivas disciplinares diferentes, psiquiatras, filósofos, sociólogos, historiadores, antropólogos. A base do programa foi essa. E depois, no Brasil, o que aconteceu? Se constatou que um programa com essa perspectiva multidisciplinar não tinha espaço na CAPES, porque a área multidisciplinar foi tomada pelas ciências duras. Então, o nosso programa era muito mal avaliado, porque para eles o que interessa é paper em revista internacional. E um programa como o nosso tinha muito livro e muito artigo nacional. Então, era um programa mal avaliado, e aí nós tivemos que migrar para o direito, o que levou ao aumento da nota, abertura do doutorado. Mas com isso, eu fui o último professor do programa que entrou no programa sem ser doutor em direito. A partir de então, somente doutores em direito entraram. E nesses últimos 20 anos no Brasil, eu acho que houve um retrocesso desse processo de abertura das faculdades de direito para uma perspectiva mais interdisciplinar e de pesquisadores, porque isso aconteceu no Brasil nos anos 90, né? E no início dos anos 2000. Eu tenho muitos amigos que fizeram doutorado como eu em sociologia, filosofia, ciência política, antropologia, e foram dar aula no direito, né, contratados 40 horas, enfim, tinha espaço. Hoje em dia o espaço é menor, tanto é que eu tenho muitas orientandas aqui, inclusive a Laura, né, fez mestrado em ciências sociais, mas voltou para o doutorado em ciências criminais porque é um doutorado em direito. E aí, do ponto de vista profissional, para ela é mais interessante no Brasil hoje ter um doutorado em direito, porque as faculdades de direito voltaram a contratar só doutores em direito, né, e ainda com muita presença de profissionais da área, né, da prática jurídica, enfim, nas escolas de direito, né? Enfim, a gente está já, Eduardo, às 11h13, não tem mais muito tempo, né? Então eu queria apenas ver se tem alguma pergunta das demais presentes, a Natália, a Bárbara, Lara, Yasmin, Thaisa, Ana Carolina, o teu pai, a Tatiana e a Daniele. Porque de qualquer maneira, então, essa tua apresentação ela está gravada. Eu vou te pedir que mande para nós os slides também, para mim também mandar para o grupo. E eu acho que com isso a gente abre aí um diálogo contigo, né, Eduardo, que deve permanecer no Canadá, então, pelo que tu está nos dizendo, e que é mais uma ponte aí para a gente, então, nesse contexto canadense, que é muito interessante, é muito, né, diversificado, como deu para perceber pela tua intervenção, o que nos interessa muito, né, porque, de fato, essa perspectiva plural do ponto de vista disciplinar, metodológico e até teórico é o que sempre nos orientou como pesquisadores, né? E por isso essa relação com o Canadá é sempre muito frutífera, né? Porque a gente não está interessado em alguma coisa que seja muito dogmática, né? Só criminologia crítica ou só etiologia. Na verdade, talvez esse diálogo que tu percebeu aí nesses eventos da área, que às vezes não é um diálogo, são grupos numa sala, noutra e tal, mas de qualquer maneira isso produz coisas interessantes, né? E eu só queria te dar um relato de uma situação que nós vivemos lá, eu, a Fernanda e a Laura, em Montreal, para te mostrar que essa tua professora que falou sobre o policial que não estava cuidando da criança atravessando a rua, como isso é importante para a polícia canadense. Porque a gente estava andando na rua e foi atravessar uma sinaleira, uma rua, e o sinal estava fechado para nós. Só que não vinha carro nenhum. E a gente começou a atravessar a rua, só que tinha um carro da polícia próximo. Os caras vieram falar com a gente: olha, vocês não podem fazer isso, vocês vão ser multados, isso é gravíssimo. E a gente conseguiu convencer os policiais de que não tinha como multar um brasileiro por causa disso, porque no Brasil ninguém vai ser multado porque atravessou uma rua com o sinal fechado, né? Mas, enfim, foi uma situação envolvendo essa interação nossa com a polícia, numa rua, claro, cheia de neve, toda congelada, então realmente se viesse um carro, ele não ia poder frear, a situação poderia ser realmente mais complicada, e a polícia se preocupa com isso e cuida disso,
realmente, talvez, né, o que torne a questão da polícia no Canadá muito diferente da polícia no Brasil, né? Mas eu te passo então, Eduardo, para te fazer um fechamento. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, João, pelo complemento. E, enfim, foi muito interessante te ouvir, né? Tu que já está há muito mais tempo lá. Não, gente, é isso, assim, eu me coloco à disposição, quem quiser conversar mais, né? Inclusive, tô com tempo aqui, se alguém quiser ficar, alguém que esteja fazendo mestrado, doutorado e quiser falar um pouco sobre intercâmbio, sobre oportunidades, né? A gente para de gravar aqui, se mantém no Zoom, enfim, tô à disposição de vocês.